Amigos do Papo N1, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Vocês já devem estar percebendo que vocês não estão me vendo, não estão vendo meu rostinho. Por questões técnicas, digamos assim, hoje vocês só vão nos ouvir a nossa voz. Mas como assim nossa voz? Já adianto, nossa convidada de hoje é escritora de novelas, vários sucessos no horário das 6 da TV Globo, entre eles Escrito nas Estrelas, que está sendo reprisada no canal Viva, Espelho da Vida, Além do Tempo e outras colaborações também antes de ser autora solo de novelas. Eu estou falando dela, Elizabeth Gil. Elizabeth, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, Pedro, obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Elizabeth. Já que você me autorizou a te chamar de Beth, eu vou te chamar assim, tá bom? Pode chamar de Beth. Tudo bem. Diga. Então vamos lá. Você foi uma das primeiras formadas, né, na escola de escritores da Globo, né? Foi. Curso de roteiristas. Foi o primeiro curso de roteiristas. Que primeira turma. Foi o Flávio de Campos, que era meu professor. Ele era meu professor na faculdade e ele me convidou para ingressar nessa primeira turma, certo? Em 1990. Já tem 33 anos isso, né? Eu tenho eu saí ano passado, tinha 32 anos de Globo. Isso aí. Aí você já no começo, assim, logo depois dessa formação, né, você fez colaborações, né? Tipo, em 91, você colaborou com o Sérgio Marques na novela Salomé. Foi minha primeira novela. Primeira novela como colaboradora. Salomé. Foi. Depois veio História de Amor. Não. Felicidade. Sim, você também tem colaborações com Manuel Carlos, né? Você falou em Felicidade, História de Amor. Isso. Walter Negrão, 4 tramas. Tropicaliente, de 94. Anjo de Mim, 96. Era uma Vez, 98. E Vila Madalena, em 99. Exatamente. Trabalhei várias vezes com ele. Excelente autor. Aliás, com todos os autores com que eu trabalhei, eu aprendi muito e foi muito bom para minha carreira, sabe? Muito bom. Muita sorte. Você também colaborou com Andando nas Nuvens, né, de 99, do Euclides Marinho. Euclides Marinho. E também comecei a fazer Corpo Dourado com Antônio Calmon. Depois eu fiz com ele Beijo do Vampiro. Depois, como coautora, Começar de Novo. Entendeu? Começar de Novo, de 2004. Aí sua primeira novela solo foi Eterna Magia, né, em 2007. Exato. Foi a primeira novela solo. Com supervisão do Silvio de Abreu. E, enfim, foi assim, uma novela que eu adorei fazer. E teve assim, alguns problemas, porque na época o tema das bruxas foi considerado muito forte, depois que a novela estreou, e aí tive que fazer algumas modificações, mas eram bruxos do bem, sabe? Na verdade, eram bruxos do bem. Eu gostei muito da novela, não teve essa grande repercussão, não, mas foi uma novela que me deu muito prazer em fazer, sabe? Sim, para quem não lembra... Pode falar. Não, trabalhei também com o Gilberto Braga, fazendo a sinopse da Celebridade, não sabe? Sucesso também, Celebridade. Eu não lembro de Celebridade, mas eu assisti no Vale a Pena Ver de Novo. Sim. Mas eu participei só da sinopse. Depois eu entrei em outra turma para escrever, já não lembro mais o quê. Como colaboradora.
Eu sei que trabalhei muito, muito mesmo. Raramente eu parava entre uma novela e outra. Eu sempre gostei muito do meu trabalho, sabe? Apesar de ser um Uhum. trabalho muito estafante e com problemas naturais, né? De toda a produção, assim. Mas eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de inventar história, sabe? Sim, sim. Então, E você falou de Eterna Magia, né, que tinha questão de bruxa. Só para quem não lembra, Eterna Magia é de 2007 e foi uma trama sim, que se passou entre os anos de 1938 e 1946 na cidade fictícia de Serranias, em Minas Gerais, que era fundada por imigrantes irlandeses do século XVIII e que aham, abordava a lenda das Valentinas, né, que era um clã de onde nasceu é, a personagem Ina, que era da Maria Flor, que tinha um dom da cura. isso, exatamente, dirigida pelo Carlos Manga, e, enfim, foi uma novela que eu adorei fazer. As Valentinas, na verdade, eram bruxas do bem, mas na época causou alguma celeuma, sabe? O tema bruxaria. Se fosse hoje em dia, se fosse mais tarde, outros anos depois, né? Teria sido, acredito eu, teria tido mais sucesso, porque depois o tema se tornou corriqueiro, né? Falar sobre bruxas é uma coisa que depois virou moda e etc. Mas na época foi teve um pouco de celeuma, sabe? Mas eu adorei Sim, teve a Irene Ravache foi indicada pro Emmy, né? pro Pelo Emmy papel. como melhor atriz, pelo papel da É, Loreta. isso, ela foi maravilhosa. Aliás, ela é a minha atriz, assim, do coração. Trabalhei com ela em várias novelas e sempre foi, assim, maravilhosa, maravilhosa. Sempre me deu muita Irene alegria. Ravache é fantástica. Ela é É, fantástica. fantástica, fantástica. Ela e Além do Tempo, como a Condessa, maravilhosa. Nossa, fora de sério. Você precisa assistir, viu? Além do tempo, até hoje é lembrada pela bolha noveleira do Twitter. Vira e mexe eu vejo Além do Tempo voltando assim, em Aqui debate. tá no Globoplay. Quem Assista. gosta aí, quem gosta É, aí já ficou convite para rever no Globoplay. Você então que falou pronto. dessa questão de eterna magia envolver bruxaria e tudo assim, acredito que realmente faz muito sentido o que você fala, né? É, 2007, uma época que a gente não está acostumado a ver coisas envolvendo espiritismo, né, bruxaria, essas coisas assim, então acredito exato. que por isso não foi bem recebida, né? O público ainda não estava Exatamente. acostumado com esse tipo de trama envolvendo esse tipo de assunto. Então, Exatamente, depois exatamente. disso aí, foi tendo mais abertura, né? E hoje já não tem tanto problema com novelas, séries, filmes envolvendo É, essas questões, né? inclusive, produtos assim, feitos para criança, né? Que se fala em bruxa, tem bruxa, bruxaria. Uhum. A minha neta mesmo assiste, e, enfim, mas até aquela época era mais difícil, mais complicado, né? É, Entendeu? É indo uma para novela que. 2010, não, Hum? pode concluir. Não, eu gostaria de rever Eterna Magia, tenho saudade. Gostaria, sabe? Mas Sim, enfim. vai que depois de Escrito nas Estrelas vem Eterna Magia no Viva, né? Eterna Magia foi antes. Ah, sim, Foi você diga bem. no filme. Sim, Não, tomara, seria ótimo. Seria ótimo. já que eu É, peguei, já que eu falei de Escrito nas Estrelas, era a próxima que eu ia abordar, que eu assisti, eu lembro, né? sim, Que foi protagonizada por Jaime Matarazzo e Natália Dill, teve sim, Humberto maravilhoso. Martins também, Ah, um novela elenco maravilhoso. maravilhosa. Eu tinha Sim. 8 anos na época, mas eu lembro, eu assisti, Poxa, novinho demais. bem Ai, novo. É que foi uma é, novela também que trouxe um outro tema muito interessante também de ser abordado, que foi reprodução humana, né? Tinha a isso, ética envolvida também no avanço da ciência genética, e também tinha o espiritualismo no meio também, né? Que o personagem do Jaime sempre aparecia em cenas com a personagem Viviane, né? Porque no começo da novela ele morreu, mas ele se fazia isso. presente de forma espiritual. Né? E como que foi É. escrever Escrito de Estrelas?
Olha, foi maravilhoso, porque eu tinha lido, a partir de um artigo que eu li justamente sobre reprodução assistida, eu comecei a ter ideia. Aí me deu a ideia de fazer um triângulo amoroso de pai, filho e uma mulher, mas um deles no plano espiritual, que foi o Daniel, né? Então, eu comecei a pensar nessa ideia, e aí foi surgindo, e foi minha primeira novela espiritualista. Eu não conhecia muito o tema, você acredita? Eu comecei a me interessar pelo tema a partir dessa ideia. Aí eu fui procurar ajuda de pessoas que estavam mais enfronhadas no assunto, fui falar com o Luiz, lá que é diretor da Casa de Padre Pio, que me apresentou Wagner de Assis, que hoje em dia quer dizer, é cineasta, fez vários filmes, Nosso Lar 2, agora terminou de gravar, e na época ele que me deu livros para ler, o Luiz também, comecei a conversar, comecei a ler muito sobre o assunto, me apaixonei, e aí me tornei, assim, uma espírita, né, eu me sinto, quer dizer, eu me considero espírita, eu sou católica, mas é aquela coisa do brasileiro, né, sou espírita, entendeu? Foi a partir dessa novela. Aí eu não consegui mais escrever sobre outro tema, depois dessa Escrito nas Estrelas, todas as outras que eu escrevi, as outras três, né? Foram também sobre o mesmo tema, sabe? Me encantou, o tema me encantou realmente. Sim, sim. A partir de Escrito nas Estrelas, houve também um crescimento sobre o debate da reprodução assistida, né? Reprodução humana. A parte Então, toda também é, o ponto que a né? novela, exatamente, apesar da novela ser uma ficção, o quanto que ela, né, ajuda no debate na realidade, né? Sim, sim. Quanto ela traz temas para serem debatidos também. É importante isso, né? Que a novela traga esse tipo de situação, que as pessoas pensem, reflitam, e é importante isso. Eu acho que sempre que o autor escreve, deve ter em mente algo assim, não é? Eu acho importante, o papel da novela, social também, né? Sim, muito importante. Também, por mais que às vezes a novela seja, às vezes, uma válvula de escape, né? Para a gente Sim, fugir um pouco da realidade difícil do nosso dia a dia, a gente precisa também trazer um pouco dessa realidade para é, a novela, para série, para filme, para a gente entender o quanto que isso ainda se faz presente, né? E o quanto é, que se faz importante o debate para que isso não aconteça mais, né? Para que isso pare de acontecer. é verdade. Não, é importantíssimo. A novela, com a influência que tem, né, assim, é uma responsabilidade enorme que o autor tem. Nossa, muito forte, muito forte. Viu? Sim, além da responsabilidade, aquilo tem que ser retratado de uma forma que não fique muito artificial, sabe? Tem que É, ter esse é, cuidado também. sim, não parecer que é uma aula que você está dando, né? Tem que se fazer parte Exatamente. intrínseca da história, da vida dos personagens, tem que fazer uma parte, assim, bem intrínseca, para você não parecer que tá ditando regra, né? Então, tem que Aham, ter esse exatamente. cuidado também. Tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. Enfim. Agora indo para 2012, outra novela que eu assisti também, A Amor Eterno Amor, né, que Ah, sim, falava da Miriam, personagem da Letícia Persis, né, e o Rodrigo, do Gabriel Braga Nunes, que sim, era sim. um encontro, né, um encontro da mãe, um reencontro, na verdade, da mãe pelo filho, do É, protagonista pelo amor de infância, e de duas almas gêmeas, né? E a crença também em vidas passadas. Né? A personagem da isso, Miri e do Rodrigo eram almas gêmeas na novela, né, que eles se encontravam. E também isso. Amor Eterno Amor foi uma novela que teve a cultura do Pará também, teve muito carimbó, né? Que eu lembro disso. Exatamente. Porque a minha mãe, eu fiz uma homenagem à minha mãe. Minha mãe era de Belém do Pará. E ela sempre falava muito sobre a terra dela, sobre os costumes, as comidas e tudo. Eu não cheguei a ir lá para conhecer como eu gostaria, entendeu? Mas ela falava tanto e tal, eu falei, vou fazer homenagem à minha mãe. Aí ela se passou lá em Belém do Pará, sabe? E foi gravada lá, foi a turma do Papinha, né? Um diretor Aham. maravilhoso, ele, Pedro.
a equipe maravilhosa, fantástica, não sabe? E eu gostei muito da novela também. Eu gostei das novelas, viu? Ai, meu Deus, algumas coisas, claro, que eu mudaria, melhoraria, mas de uma forma geral, eu fui feliz, sabe? Escrevendo, sempre contando com um grupo de colaboradores, né? Muito bom também, que me davam muito apoio. Então, foi uma novela que, assim, me deu muito prazer, essa Amor Eterno Amor, sabe? Gostei muito. O elenco também fantástico, paisagens lindas, né? Muito lindas. Sim, a cultura paraense muito, muito presente na novela também, muito, muito bacana de se assistir. É uma coisa que fugia também do comum, né? Fugia da mesmice. É, verdade, verdade. Você Foi. retratar uma outra cultura que não, tipo assim, as pessoas conhecem, mas não é tão abordada assim em produções audiovisuais. Exato, é Ainda mais sendo verdade. na Rede Globo, né? O alcance que a novela teve foi uma coisa É, estratosférica, né? foi. Foi muito grande mesmo, sabe? Mas, enfim. Agora, indo para outra novela de sucesso também, do Horário das Seis, que você escreveu, e que eu já falei aqui, que a bolha noveleira sempre resgata, Além do Tempo, de 2015, um É. elenco fantástico, Irene Ravache, Rafael Cardoso, Aline Moraes, Paola Oliveira, né? Poxa, E você Rafael Cardoso, tantos atores maravilhosos. Poxa, muito, o elenco é muito bom também. Viu? sim, e foi, além do tempo, foi uma inovação para você, né? Que a novela se passou em duas fases, né? É, Uma no século XIX e a outra no século XXI, é, onde os personagens envolvidos no século XIX se faziam presentes também no século XXI e o encontro, né, de almas acontecia na atualidade, né? isso eu fiquei assim, curiosa, imaginando como seria, né? Pessoas que já tivessem tido uma vida assim, junto a famílias, amigos, pessoas que tivessem tido relações interpessoais, e de repente, depois de 100 anos, aquelas pessoas voltariam na reencarnação, né? Que eu acredito em reencarnação, como seria consequência dos atos delas no passado. Então, eu resolvi fazer uma coisa nesse sentido, sabe? E assim, foi muito bom de fazer também, muito interessante de escrever, sabe? Sim, E, e tipo assim, eu fico me perguntando, vou até fazer essa pergunta para você. Quando você fala, né, que durante a novela, assim, acontece alguns problemas, né, que às vezes, quando a novela estreia, ela não está 100% escrita, né, mas já tem uma boa frente de capítulos, né, já escritos. é, E no caso de Além do Tempo, quando você percebeu que Além do Tempo estava sendo sucesso, estava sendo bem recebida pelo público e pela crítica, né, isso dá um gás a mais para você continuar escrevendo a novela, que você percebe que você está indo para o caminho certo. sempre, sempre. Quando a gente percebe que a novela está agradando, que as pessoas estão correspondendo, estão querendo mais e tudo, é uma maravilha. O autor se sente muito feliz e muito estimulado, né? Dá um gás muito grande mesmo. E isso foi muito bom, Os muito bom. atores também percebem isso, né, quando eles estão nas ruas assim também, né? É verdade. E eles também se sentem mais estimulados, né? Com sucesso e tudo. Foi uma turma maravilhosa. Foi muito bom. Nós conhecemos o Rio Grande do Sul, aquelas vinícolas, né? Maravilhosas que tem Uhum. lá, Bento Gonçalves, aquela região toda ali. Fomos pessoalmente, eu e o grupo de escritores, fomos pessoalmente lá para conhecer bem, para poder falar sobre o assunto, né? Com propriedade da produção de vinho e tudo. Foi muito bom. Foi muito interessante a novela. Assim, escrever a E, novela, estar na novela, né? Entendeu? e quando você fala esse trabalho de pesquisa também se faz importante porque a novela também se passou num século XIX, né? Um século É, atrás, dois. exato, Então, exato. você tem que imergir na cultura da época, né? Saber costumes, trejeitos, É, dialetos, vestimentas, né?
Exatamente. Somente costumes, né? Como as coisas eram tão diferentes, que as coisas têm, para não ficar uma situação falsa, né? Eu contava como pesquisadora, primeiro eu contei com a Marília Garcia, que era assim um ícone da pesquisa, da Rede Globo. Depois que ela faleceu, as filhas dela me ajudaram muito, trabalharam sempre comigo, Eliane Garcia, Lilian Garcia. Trabalhei com a minha filha Renata, trabalhei com Macaia, e trabalhei nessa novela, está no ar agora, Denise Bandeira, e o Wagner de Assis também trabalhou comigo, Vinícius Viana, também precioso. Eu tive sempre pude escolher a equipe de escritores, e fui, assim, muito, muito feliz com eles. Somos amigos até hoje. Temos um grupo, assim, bem forte de amizade, sabe? Muito, muito bom. Sim, muito, muito bacana você continuar sendo amiga de pessoas que você trabalha, né? Que o trabalho flui melhor também. Muito melhor. Nossa, era uma diversão. Cada reunião que a gente fazia, além do trabalho, tinha toda a coisa de se ver, de estar perto, de conversar, contar piada. Muito bom. Muita sorte, viu? Um ambiente mais leve, né? Melhor de se trabalhar. Exatamente, exatamente. Viu? Aí saindo de Além do Tempo, né, 2015, vamos para Espelho da Vida, de 2018, né? Que contou com Rafael Cardoso no elenco de novo, Vitória Estrada, João Vicente de Castro, Aline Moraes também de novo aí, com a Isabel. Isso. A Aline Ravaz também de novo. Irene Ravaz de novo também. Nívia Maria. Sim. Suzana Faini, maravilhosa também. Mas um elenco muito, muito maravilhoso também. Foi muito bom. Sim, eu resolvi fazer a novela assim, em 3 tempos: passado, presente e plano espiritual. Mas assim, baseada assim, na coisa mesmo do Alice do País das Maravilhas, sabe? A pessoa que atravessava o espelho e entrava em outra realidade. Assim, então, foi muito, muito, muito prazerosa também de fazer. O elenco ótimo, dirigida pelo Pedrinho Vasconcelos. Dessa vez eu não pude trabalhar com o Rogério, porque ele estava em outra produção. Mas Pedrinho também foi maravilhoso. E, enfim, foi a última que eu fiz, sabe? Sim. Aí quando eu te perguntei, né, sobre o sucesso de Além do Tempo, né, que foi tão bem recebida, eu lembro também que Espelho da Vida já não foi muito por esse caminho, né? O começo dela, assim, não foi aquela coisa muito... né, ela demorou um pouquinho. Ela demorou um pouquinho, mas depois... Para deslanchar, isso aí é verdade. Foi mesmo. E quando acontece isso, o autor é cobrado para fazer a novela mudar um pouco o rumo, para ver se consegue atrair mais audiência? Você fica frustrado com que a ideia original que você tinha na cabeça tenha que ser mudada assim, no meio do caminho? Na verdade, eu não mudei nada na Espelho da Vida. Sabe o que eu fiz? Acelerei a história, sabe? Toda a parte de história da sinopse, eu continuei seguindo do mesmo jeito, mas acelerei mais a história, estava um pouco lenta, sabe? E as pessoas estavam se ressentindo disso. Aí eu dei uma acelerada. Hein? A famosa barriga, né? Que quando às vezes os acontecimentos demoram um pouco para acontecer. Isso. Aí depois ela entrou num ritmo bom. Mas no começo realmente foi mais difícil. É chato, o autor se preocupa, claro, né? E a gente sofre um pouquinho e tudo, mas vai tentando de todas as formas que a coisa engate. E, enfim, acabou engatando, graças a Deus. Sabe? Você assistiu? Conseguiu assim, conseguir bons índices também, né? Depois que a trama deslanchou. Foi sim, deslanchou, foi assim. Sabe? Mas, enfim. Aí você atualmente não está na TV Globo, né? Não faz mais parte do casting de autores da casa. Desde o ano passado. E você agora está aproveitando para descansar, está com novos projetos aí. O que a gente pode esperar da Elizabeth Gin?
Olha, por enquanto eu não estou pensando em nada, não. Assim, claro, eu estou lendo muito, assistindo muito filme, muitas séries, estou assim, aproveitando o tempo que eu não pude fazer nada disso, né? Porque quando a gente está Aham. trabalhando, você não tem tempo. Quando você está de férias, você está sempre pensando em alguma coisa, uma nova ideia. Você assiste os filmes ou as séries, sempre pensando, eu poderia fazer algo assim, aquele personagem interessante. Está sempre ligada, né? Agora eu não tenho que pensar em nada, então estou aproveitando muito essa fase. Eu tenho ideia assim, de escrever um livro, isso está na minha cabeça, e já tive algum convite para streaming, mas não, por enquanto não. Eu quero mesmo descansar. Não sei como é que vai ser, não, Pedro. O que é que eu vou fazer? Acho que eu não sei se eu estou aposentada, mas um livro com certeza eu vou escrever. Tenho muita vontade, sabe? Eu já escrevi, né? Eu escrevi 15 livros, mas era um romancezinho desse que vendia na edição de ouro, sabe? Mas agora eu tenho vontade de Uhum. escrever um livro assim mais ligado mesmo ao tema que eu gosto, espiritualidade, tenho muita vontade de fazer isso, mas por enquanto estou indo devagarzinho, sabe? Sei, E porque fica para quem eu, não conhece, para quem está ouvindo a gente, Elizabeth Jean, além de ser autora de novelas, ela também é escritora, gente. Ela escreve livros, né? Então, e os mas livros já vai mais para um público mais infanto-juvenil, né? Completamente diferente do público das novelas. é, era um romance, eu escrevia romance, sabe? Mas esse romance assim, de 150 páginas, romance mesmo, um passava em Nova York, outros passava na Itália, outro na França, então era um livro assim, durante mais de 15 anos eu escrevi esses livros, antes de pensar em Rede Globo e nada, foi mesmo para ganhar dinheiro, sabe? Eu precisava ganhar dinheiro, as crianças eram pequenas, e eu queria trabalhar em casa. Aí eu tive essa oportunidade, um anúncio do jornal, aí comecei a escrever, não sabe? Mas agora eu quero escrever um assim mais elaborado, sobre um tema que me fascina, que é o espiritismo, a espiritualidade, sabe? Eu tô com essa ideia. Então, Vamos ver. então, quando esse livro sair aí, a gente pode esperar uma grande história. Vindo de Tomara, você, a gente só pode esperar uma coisa boa. Deus te ouça. Tomara. Viu? E você, Elizabeth, você citou um ponto importante que eu queria abordar também, que foi a questão do streaming, né? A gente está Sim, vendo aí a própria Rede Globo, né, investindo em novelas para o Globoplay, teve Verdades é, Secretas 2, né, continuação, teve mais recentemente Todas as Flores, foi muito bem recebida. A gente tem a Amazon querendo investir esse ramo é também verdade. de novelas para o streaming. E você Uhum. acredita que é só o começo de uma coisa que pode dar, porventura, dar certo, visto que Todas as Flores deu certo e a Globo vai continuar investindo nisso aí, pelos Eu acho movimentos aí, pelo que a gente acompanha de TV? É uma que sim, tendência? com certeza, não tem dúvida, não tem mais volta. Não dá mais como voltar atrás. Eu acho que é a tendência mesmo, do mundo todo. E assim, para o autor é uma benção. Porque é uma obra que você faz com um pouco, 80 capítulos, 70, 50, 40. Então isso é uma benção. Não tem mais a coisa da novela longa, de 160, 180 capítulos, que inevitavelmente dá barriga. Porque é praticamente quer dizer, impossível não, mas é muito difícil que não haja, pelo número de capítulos, as pessoas ficam exaustas, autores, diretores, atores também. Então, e as pessoas também hoje em dia, eu acho que estão muito ligadas em tramas mais rápidas, né? Eu não tenho muita paciência para acompanhar tramas muito longas. Eu acho que o futuro, sem dúvida, é o stream e vai dar certo, e é isso aí. Daqui para frente, não vejo volta, não vejo volta. Cada vez mais vai se investir Sim, nisso. você fala a questão, né, até questão de barriga, questão de duração de capítulos, hoje as pessoas querem algo mais curto e objetivo, né? E vai direto ao Isso, ponto, sem muitos rodeios, né?
Exatamente, tem muitas tramas paralelas, a coisa mais objetiva. As pessoas hoje querem perder tempo, né? Você vê tudo assim acelerado, a coisa de ficar mudando de canal, vendo mesmo nas redes sociais, as pessoas aquela pressa de ver isso, ver aquilo. Então, eu acho, infelizmente, as pessoas não têm mais aquela coisa de parar, pensar, curtir. Eu acho que querem um produto mais digerível, né? Não que seja de menos qualidade, não, mas que não haja aquele compromisso de meses e meses e meses seguindo a mesma trama, né? Então, eu Sim, acho perfeito, perfeito. sim. E outra coisa também, isso já veio na pandemia, que a gente viu que não dá muito certo tipo assim, não deu muito certo essa primeira experiência, né? Que foi a novela Um Lugar ao Sol, da TV Globo, que estreou já toda gravada. A É, história não engrenou e não tinha muito o que se fazer pelo fato de já ter sido escrita, já ter sido gravada, então só colocavam os capítulos no ar. Você acredita é. que isso é um tiro no pé? Ah, olha, assim, se já estiver toda gravada, eu acho que é, porque é muito importante você sentir o público, ter a resposta do público, ver como é que eles estão recebendo a novela, sabe? O que eles querem, porque, né, um produto desse, você escreve para as pessoas gostarem, né? Para você ter sucesso com a reação do público, né? Então, sem dúvida. Eu acho que prejudica muito, prejudica muito. O autor tem que ter essa liberdade de dar sabe, de se estiver indo para um caminho assim, não muito bom, ter a possibilidade de mudar, de inserir um personagem, sabe, de mudar a trama, sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não saberia fazer uma novela fechada assim, não. Mesmo no streaming, né, as pessoas podem ir fazendo aos poucos os capítulos, né? Não sei como é que é, assim, de modo geral, mas você pode ir fazendo os capítulos, sentindo, mesmo todas as flores, eu acho que foi assim, né? Enfim, eu acho que é um... Todas as coisas foi até dividido em duas partes, né? Exatamente, exatamente. Então, E, eu acho que é o caminho. uhum. Né? E também a gente falou de Todas as Flores, Verdade Secreta já não foi uma coisa que foi muito bem recebida, porque Verdades Secretas, a primeira, foi em 2015, 16, se eu não estou enganado. Foi por Aí aí. fizeram a continuação. Só que a continuação, apesar de ter alguns personagens da primeira parte, voltaram Sim. nessa segunda, mas não focou muito naquilo que abordou a primeira, né? Focou num lado Uhum. muito mais de, como é que eu posso falar? Um lado muito mais pesado, muito mais sexual, digamos assim, do que história em si. Foi. Aí já não foi tão bem recebida pelo público, né? O público já não, É, não gostou porque tanto. eu acho que basicamente o público gosta de uma boa história. Se você não tiver uma boa história, uma coisa que prenda, que faça a pessoa no dia seguinte querer ver, seguir aquela história, assim, você pode botar o que você quiser, pode botar violência, pode botar sexo, mas não adianta. É a história, é uma boa história, sabe? Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem desde criança, né? Você criança, você quer ouvir uma boa história. Você fica, né, preso com quem conta história, você adora ouvir quando é criança. Eu acho que isso vai pela vida toda. E é o encantamento de conhecer uma história diferente, sabe? Fazer você sonhar, pensar, raciocinar, criar também. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que sim. É, Então, sabe? você acredita que fazer uma continuação, às vezes, de uma novela, não vai dar muito certo, porque ela pode pegar um outro caminho completamente diferente, né? É, a menos que venha também com uma história muito interessante, né? Que tem a ver com a primeira parte e que você faça assim, mesmo que tendo uma história E que diferente, ser uma história consiga que também prenda. dar um gancho, né? Que consiga deixar um gancho para fazer uma continuação, um gancho legal, né? Exato, para dar, porque as pessoas eu acho que esperam isso, né? Quando vem a segunda parte, você espera ter aquela mesma emoção, aquela coisa que você sentiu na primeira. Você vê que é diferente, tá tudo diferente, que
não tem aquela história que prenda mesmo, acho que as pessoas aí se decepcionam, não é? Eu acho que sim. Sim, decepciona mesmo. Vi muita gente decepcionada com Verdades Secretas 2, que esperavam uma coisa parecida com a primeira e não teve muito isso, né? Infelizmente. Certo, Já com certo. Todas as Flores, apesar de ter sido dividido em duas partes, né? Com Todas as Flores já não teve isso. Foi bem recebida tanto a primeira quanto a segunda parte e meio que foi a deixa assim para falar, ó, deu certo, vamos continuar investindo. Uhum, uhum. Com certeza, Pedro. É isso mesmo. E, Elizabeth, você também Diga. acha que com o passar do tempo aí, você está vendo que agora, falando mais de TV aberta, né? Tanto, não só do horário das 6, mas horários 6, 7 e 9, né, que são os horários que tem de novelas inéditas na Globo. Você acha que Sim. está tendo meio que uma... Como é que eu posso falar? As novelas estão virando um pouco de série, né, que tem a trama principal, mas tem as tramas paralelas que também afetam a trama principal. Você está vendo um pouco disso também? No caso, mais, às vezes, mais de um núcleo principal? Olha, eu sou a favor, assim, nas minhas novelas pelo menos, eu sempre fui a favor de ter uma história central muito forte, que seja assim, espinha daquela novela, daquela história. Eu quero contar a história de fulano, 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 que fez isso. Aí, e aqui as tramas paralelas sejam, assim, não sejam tão fortes. Mas não sei se isso é bom. Porque quando a pessoa tem mais de uma trama central, boa, assim, uma coisa forte, se uma não der muito certo, você pode apelar para outra, entendeu? Então é difícil você chegar a uma conclusão, eu acredito. Mas no meu caso, eu sempre preferi ter uma história bem forte e ter as outras, assim, não ter duas, sabe? Nunca fiz assim, com duas tramas. Mas eu percebo que hoje em dia tem essa tendência, assim, nas novelas. Tem sim. Né? Tá mudando Sim, muito, de né? fato, a gente Tá mudando percebe muito, isso né? nas suas novelas. Hein? Quem tiver a oportunidade de assistir Escrito nas Estrelas no Viva vai perceber isso que você falou, né? Da trama principal, do núcleo principal ser um núcleo bem forte, assim, que consiga ser o protagonista da novela inteira, né? É, Independente, sei é. lá, 180 capítulos, 170, não vou lembrar. Sim, é verdade, mas é verdade. E assim, eu gosto muito de botar umas coisas de humor, e assim, umas tramas que tem que ter, né? As tramas paralelas. Não tem novela, tem que ter mesmo. Mas que nunca seja maior do que a principal. Mas esse é o meu jeito de escrever, né? Mas tem outros métodos, né, das pessoas escreverem. Eu desse jeitinho que eu gostava de escrever. Mas ela está mudando muito a novela hoje em dia, né? Porque acho que tem uma coisa assim de medo de fazer uma novelão e as pessoas têm que botar Porque outros antigamente elementos. era assim, né? Hein? As novelas antigamente eram assim, de ter mais de 200 capítulos, e com o tempo foi diminuindo, né, porque já não tinha necessidade de uma novela tão grande, né, É. e agora está diminuindo mais ainda, né, do que a gente já falou, que o público quer uma coisa mais objetiva, sem muitas voltas, né. Mas ainda continuam as novelas ainda muito grandes, ainda tem 150, 160 capítulos, ainda é muito grande. Mas sempre foi uma luta da gente, com a diretoria da Globo, dos autores, né? Novelas mais curtas. Mas foi uma coisa que nunca foi conseguido, não. Não, mas as minhas novelas todas tinham 160, 170. E hoje em dia mesmo, acho que acredito que tenham. Não tem menos de 130, 140 capítulos. Nenhuma novela consegue. Então, não sei. Acho que hoje em dia tem assim uma certa confusão, eu acho, no fazer a novela, porque fica entre a seriado e a novela, e eu acho que é uma fase, né? Eu acho que é uma fase de adaptação a novas, Uhum. a novas modalidades, novos caminhos, não é, Pedro? Acho que É, sim, acho que sim.
Mas, Sim, a enfim, gente vê esses movimentos, assim, né? Para qual caminho as coisas estão é, indo, né? eu acho que sim. Ainda está uma coisa um pouco indefinida, mas é normal, dentro da evolução da coisa. Todo começo, né, tem essa indefinição, né? Enquanto a Já, gente ainda não acertar os eixos, vai ficar essa coisa de medo, de incerteza, até conseguir fazer a coisa funcionar. Depois que funcionou, vai. exatamente, exatamente. Igual a gente disse aí, igual a Eterna Magia, né? Que foi uma das primeiras novelas que abordou uma trama de bruxaria, digamos assim, né? Não foi É, bem recebida, mas as que vieram depois já tiveram uma aceitação maior. Então, Eterna Magia surgiu para lançar um novo tema, né? Que não era muito abordado em novelas, é, mas como tudo novo não vai ser bem recebido, né? Mas é, depois disso foi tranquilo, né? depois disso sim, depois disso sim. E eu achei muito legal da Globo ter apostado, né, nessas novelas espíritas, né, assim, achei assim, muito positivo de ter tido apoio tão grande da diretoria para poder fazer as novelas com esse tema, né? Achei Sim, achei se não positivo. fosse, exatamente, se não fosse esse apoio da Globo, a gente não teria tido Amor Eterno Amor, Escrito nas Estrelas, Além do Tempo, Verdade. Espelho da Vida. A gente não teria tido outras novelas do tipo em outras emissoras também, né? Exato, exato. Então, sempre tem que ter aquele pontapé inicial e tem que ter um apoio, porque se não tiver apoio, a coisa não vai. Verdade, viu, Pedro? É verdade. E uma equipe boa também que compra a ideia, que luta, que faz dar certo, né? Ah, sem dúvida. Isso sempre foi uma coisa muito interessante, porque desde Amor Eterno Amor, né, que eu fiz com o Papinha, a equipe dele, Rogério Gomes, né, foi assim, nossa senhora, eles deram todo o apoio, gostavam muito, se dedicavam totalmente, as novelas ficaram muito belas, né, assim, esteticamente, e a direção maravilhosa e tudo, foi muito, muito esse apoio de toda a equipe do Papinha. E depois, do Pedro também, e depois equipe também de escritores, sabe? A parte toda do pessoal de elenco, todo, gente muito dedicada, gente muito apaixonada pela ideia. Então foi muito bom, foi muito importante nesse sentido, sabe? De ter esse apoio todo, sabe? Depois Sim, quando a de. equipe veste a camisa, fica uma coisa tão bem É, feita, tão agradável de se fazer, muito né? agradável, Um muito ambiente agradável. muito gostoso de trabalhar. Não, e assim, a equipe do Papinha é fora de série. Papinha, né? Fora de série. Papinha e Pedro, os dois, são pessoas assim maravilhosas, talentosíssimas, e não tem aquela necessidade, sabe? Não tem aquele ego que não pode, tem que ser aquela coisa mais assim de vaidade. Não, são pessoas extremamente simples, extremamente talentosas, dedicadas. Nossa Senhora, foi muita sorte também, sabe? Esse Sim. E ponto. o público agradece, né? Que o público tá recebendo uma coisa bem feita, né? A É, gente vê o comprometimento das pessoas envolvidas ali. Então a é, gente assistir uma trama de qualidade é sinal de um bom trabalho e a gente que está assistindo agradece, né? é, Quem está envolvido por estar nos entregando uma coisa tão bem feita. e é um bom trabalho em equipe, novela é equipe, não é? Tem que ter todo mundo harmonicamente se dando assim, bem, com a mesma ideia, dando de tudo. Olha, equipe total, né? São tantas pessoas envolvidas, tantas cabeças, né? Tantos corações mesmo ali. E então a equipe um trabalho de equipe maravilhoso mesmo, muito prazeroso, sabe? Quando a gente acha uma equipe boa, assim, né? É muito É, legal. quando a gente acha uma equipe boa, tudo flui. É uma É, beleza. é, é isso mesmo, Pedro. É. E, Elizabeth, obrigadíssimo. Um papo Imagina, muito gostoso. Adorei te ouvir, adorei ouvir suas histórias. obrigada. Né?
Muito obrigada. Olha, um beijo grande para as pessoas que estão assistindo. Eu sinto muito carinho por elas, muito mesmo. Para mim, assim, um estímulo tão grande que quando eu ouço e eu leio até hoje as pessoas comentando das novelas, com saudade, gostando. Eu me sinto muito gratificada, sinto muito honrada, viu? Então, assim, um beijo muito grande para todos. E um beijo grande para você também. Obrigada por ter me convidado para falar, viu? E, enfim, fiquei muito grata, muito, muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente, Elizabeth. Faço o convite, já falei aqui, vou reforçar. Inscrito nas Estrelas, voltou, está passando no Viva, no canal Viva. Quem gosta aí de novelas antigas, não tem tempo para, não consegue ver no Globoplay, veja no Viva. Vai matar a saudade dessa trama que é maravilhosa, sensacional, com um elenco de peso, muito bom. Falo porque eu assisti, eu lembro. Lembro da música da abertura da novela até hoje. E quem canta, se não me engano, acho que é a Ivete Sangalo que canta. Não, não é Ivete, não. Não, a Ivete canta, mas não foi a da novela, você vê? Ela não. Foi a Paula. Agora esqueci o nome dela, aquela maravilhosa cantora. Esqueci. Mas é Paula. Esqueci o sobrenome dela, desculpa. Não, acontece. Mas, enfim, assistam, novela ótima, excelente, vale a pena. E aborda isso aí que a gente já falou, do espiritismo, né, do amor entre as pessoas, que ultrapassa gerações, ultrapassa plano espiritual, né, e é isso aí. Convite feito, agradeço mais uma vez, Elizabeth, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigada. Muito bom te ouvir, você é uma querida, né, super simpática, adorei te conhecer. Tá bom, eu também, viu? Um beijo grande. Para você também, Elizabeth. Para você que nos ouviu aqui nesse Papo N1, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o programa da semana que vem. Obrigadíssimo a todos.